sejam todos bem-vindos, né, aos colegas que estão na roda, também os que vão assistir depois, né, na gravação, mais uma Reverberações e Reinvenções Docentes, sem dúvida um evento que tem repercutido muito bem entre os nossos colegas, porque ele é um momento de conversa, né, é de escuta, claro, mas é também e muito mais de conversa e de interação, onde aprendemos uns com os outros. Então, de antemão, nós queremos agradecer ao professor Sérgio Haddad e ao professor Francisco Patelli por ter aceito o convite, né, do NUPRO, do Sinted, e nós esperamos que os colegas fiquem muito à vontade para participar, né, de todos os momentos dessa nossa fala. Quem já participou sabe como é que funciona, mais ou menos como funciona, né, então, nós vamos dar um espaço de tempo para os professores colocarem as ideias principais de hoje. O nome do nosso encontro é Cenários da Educação no Contexto Atual e Pós-Pandemia, e os professores devem ficar muito à vontade também para abrir o microfone e fazer as suas contribuições, as suas colocações, as suas perguntas. E o chat também vai estar à disposição. Nós pedimos que deixem os microfones fechados, a não ser que queiram falar o que estejam falando, né, para que a gente possa, assim, diminuir as interferências que muitas vezes acontecem. Eu olhei os currículos, né, dos nossos convidados de hoje, evidentemente, né, mas eu vou pedir que eles mesmos se apresentem, é um currículo muito interessante, o Catelli eu já conhecia, o professor Sérgio Haddad ainda não, né, então a gente pede que vocês se apresentem rapidamente e depois, então, já podem começar a sua fala. Nós vamos respeitar a ordem alfabética só para ter uma ordem, né, mas também se vocês quiserem mudar isso, fiquem muito à vontade. Tá bem? Então, começa o jogo. Tá bom. Bom, Sérgio, Catelli, Francisco, sou eu, então. Começo eu? Beleza, então. Bom, pessoal, primeiro eu queria cumprimentar todas e a todos aí, a professora Andréia, a professora Silvana, a professora Haddad, a professora Flávia, a professora Nilva, todos, enfim, eu não vou nomear todo mundo aqui, evidentemente seria muito longo. E, bom, me apresentando, vou fazer isso de maneira a menos tediosa possível para vocês, não é? De forma a não entediar muito vocês. E eu fiz minha graduação na URGS, o mestrado na URGS também. Depois eu fiz algumas pós-graduações em conservação energética e tal, e fiz meu doutorado em educação daí no Canadá. E nesse tempo todo fiquei trabalhando na URGS. Basicamente é isso. Eu resumiria meu currículo a essas pinceladas muito gerais, então é assim que eu me apresento. Nilda, eu acho que eu me apresento, o professor Haddad se apresenta agora, né, antes de a gente começar a falar. Perfeito, professor Haddad, então passo a bola para o senhor. Vou abrir aqui meu microfone, também cumprimento a todas e todos que os colegas que estão aí, né, uma parte eu conheço, não vou dizer que é a grande parte, mas outros e outras eu estou vendo agora pela primeira vez. Eu tenho a minha formação em pedagogia e em economia, e depois eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado na área de educação, em História e Filosofia, aqui na USP, São Paulo, e meu campo de pesquisa muito, vamos dizer, o centro é educação de jovens e adultos, educação popular, mas também trabalho com políticas públicas, com movimentos sociais, e relação Estado, sociedade, um pouco esse campo de trabalho. Antes de eu entrar na UFRGS, eu já estava aposentado há alguns anos da PUC aqui de São Paulo, né? Eu fiz uma boa parte do meu trabalho acadêmico na PUC de São Paulo, e eu acho que eu estou agora quase 5 anos na UFRGS, né? Trabalhando no pós-graduação de educação. Prazer estar aí com o Catelli, já dividimos algumas mesas aí. Professor Catelli. Bom, então, na sequência eu faço a minha apresentação, é isso, professora Nilva?
Estou perfeito. Então, exatamente, professor. 15 minutos, 20 minutos, também se passar um pouco, fique à vontade. Tá bom. Olha, no treinamento prévio que eu fiz, dei uns 10 minutos. Se eu tagarelar muito, dá uns 20, então eu vou me controlar para fazer caber nos 15 aqui direitinho. E fiz aqui uma colinha também para organizar um pouco as ideias e para não submeter vocês a uma fala muito desconexa. Se eu deixar por conta da minha imaginação, vocês já viram, a coisa não fica muito, muito fácil. Bom, então eu começaria primeiro cumprimentando a todos e a todos, como eu já fiz antes, cumprimento de novo, é sempre um enorme prazer estar aqui com vocês. E também se vocês quiserem interromper durante a minha fala também, abra o microfone, entrem, eu vou tomar essa liberdade, eu adoraria que vocês fizessem isso, sinceramente, não é uma coisa que me atrapalharia de modo nenhum. Bom, então, nesses eventos, quando a gente tem um tema assim, mais ou menos abrangente, o cenário da educação, veja a amplitude disso, no contexto atual e no contexto futuro, que ninguém sabe muito bem como vai ser, é um tema absolutamente imenso, e a primeira armadilha que eu tentei não cair, vamos ver se eu consigo não cair nela, era a de tentar abarcar muitos pontos, enfim, aqueles pontos que eu julgasse realmente importantes. E isso é impossível de fazer em 15 minutos e talvez seja impossível de fazer em qualquer tempo. É um tema vasto demais, então tem que dar uma focalizada. Eu fiz uma escolha fruto do meu estado de espírito naquele momento, da intuição, enfim, sei lá, eu não foi muito racional, provavelmente a escolha que eu fiz, mas eu deixei me guiar por um fato mais ou menos recente que eu ouvi, que eu vou relatar para vocês e vou fazer desse fato o contexto da minha fala aí. O tema seria o seguinte, eu vou tratar um pouco de alguns aspectos epistemológicos, associados, obviamente, à visão de ciências, manifestados pelo grande público, pelos estudantes, pelos colegas, pela imprensa, enfim, pelo público em geral. Então, do que essa visão de ciência nos afetaria, digamos assim, no nosso fazer docente agora e também no pós-pandemia, que é o tema para o qual nós somos chamados aqui a falar um pouquinho. Perfeito? Muito bem. Esse foi o aspecto. Então, uma visão um tanto quanto epistemológica da coisa, e mesmo assim o tema ainda é grande demais, né? Talvez seja um pouco de cacuete de orientar mestres e doutores e tal, então a gente fica xingando eles, não pegam um tema muito grande e tal. Eu estou tentando fazer isso comigo mesmo agora. Bom, então eu dei uma pequena organizada, que eu vou relatar para vocês aqui, e depois eu evoluo um pouquinho com cada um desses temas que eu vou mencionar para vocês. Vamos lá. Então, inicialmente, eu vou dizer o contexto particular que gerou essa minha fala. Depois eu preciso fazer uma pequena advertência para não ser mal entendido também, né, porque estou falando de um tema bastante sensível. Depois eu vou ter que confessar para vocês, e no início eu me considerei um pouquinho corajoso, né, como que eu concebo a ciência, eu pessoalmente, isso obviamente de uma maneira bem compacta, tá certo? E, finalmente, juntando isso com o cenário atual e terminando com uma pequena idealização de coisas que nós talvez pudéssemos fazer no futuro e que poderiam, quem sabe, ter algum resultado para tratar da questão que eu vou trazer para vocês. Perfeito? Então tá, esse é o plano. 15 minutos, prometo. Deixa eu pedir para a professora Nilva, se eu me estender demais, professora Nilva, você pode abrir o microfone e me chamar a atenção, por favor? Eu não estou controlando o tempo aqui, então, por favor, controle um pouquinho para mim. Fique tranquilo. Tá bom, obrigado. Vamos lá, mas eu acho que eu vou conseguir dar conta no tempo que eu tenho disponível. Bom, então, pessoal, o contexto bem particular, ele tem a ver com o seguinte: conversando com as pessoas
a conversa inevitável é a pandemia e Covid e tudo mais. Bom, e aí você ouve os mais diferentes tipos de manifestações, e uma delas me chamou a atenção e me levou a montar essa fala para vocês. E a fala é mais ou menos a seguinte, não é literal, porque era uma conversa informal, e eu, obviamente, nem pensei em literalizar, nem anotar, nem coisa nenhuma. Mas era uma pessoa qualificada, estudada, enfim, com curso superior, numa área que não veio ao caso aqui, mas bem afim daquilo que eu vou colocar. E essa pessoa fez a seguinte afirmação a respeito das vacinas em geral e da vacina do Covid. Isso é apenas o contexto, não vou falar de vacina aqui, até porque é um campo que eu, obviamente, não domino e não pretendo me meter por esses territórios aí. A pessoa disse mais ou menos o seguinte: eu aqui não vou colocar um vírus em mim, pontificando com isso que ela não ia tomar porcaria nenhuma de vacina, nem a da Covid, caso ela venha a estar disponível brevemente, e já não vinha tomando as da gripe comum, etc. E outro detalhe, pessoa de grupo de risco, como eu, por exemplo. Aí inicialmente eu fiquei chocado, mas para transformar isso numa fala aqui para vocês, então tem que superar essa fase de dizer, puxa, mas como? Como é que uma pessoa pode dizer uma coisa dessas, considerando que é uma pessoa que recebeu todos os elementos para ter um discernimento mais claro, mais qualificado, etc. Bom, então, agora chegou, consoante aquele planinho que eu descrevi rapidamente para vocês no início, vou fazer uma advertência aqui a vocês, então, preciso advertir, porque o tempo é curto e eu talvez não me exprima com suficiente clareza. Não vou fazer uma apologia à ciência, dizer que a ciência tem a resposta para tudo, não é esse o tom da minha conversa. Mas, obviamente, vou me referir às visões científicas e tal. Eu vou tentar, mais ou menos, encaminhar a seguinte questão. Por que pessoas para as quais o fazer das ciências e dos cientistas não lhe é estranho, por que essas pessoas adotam posições que se opõem radicalmente, diametralmente, a quase tudo que elas aprenderam nos seus cursos de graduação? Então, é um pouco uma reflexão nessa linha aqui que eu vou aí apresentar para vocês, perfeito? Bom, e para fazer isso, conforme eu já anunciei, eu vou expor rapidamente uma visão que eu tenho de ciências, que é evidentemente emprestada de um monte de gente por aí, de colegas professores, de livros que eu li, de coisas que eu ouvi, por aí vai. Então, essa é a visão que eu mais ou menos professo, que eu ponho para vocês para poder tecer o diálogo e, no final, fechar com alguma resposta que eu talvez pudesse produzir para essa questão. Repetindo rapidamente, o que aconteceu para uma pessoa, entre aspas, qualificada, produzir uma declaração como essa? Perfeito? Que, evidentemente, seria questionável por todos os aspectos. Bom, é claro que aqui eu vou transcender a mera posição de negar o que a pessoa disse, de provar por A mais B que ela está errada. Não é nada disso. A intenção minha é ver como que a educação, como que a escola, como que nós, professores, agimos e se aquilo que a gente faz realmente contribui para encaminhar essa questão. Muito bem. Então, visão de ciência. Primeiro, eu penso que um cientista é um sujeito que erra. Aí vocês vão dizer, beleza, então eu sou um cientista, eu costumo errar bastante. Bem, vamos acrescentar mais uma palavrinha, é um sujeito que erra e aprende com os seus erros. Então, é claro que vocês que são mais ou menos afins a essa área reconhecerão aí uma posição nítida de Gaston Bachelard, ele dizia isso, né? Então, os erros, as retificações e tudo mais é que nos levam, de fato, a uma interpretação das ciências mais condizente, e coerente e consistente. Além disso, eu definiria a ciência como algo que você pode refutar. Vocês devem estar pensando, Popper, tá aí, tá, Popper, vai, que seja. Então, se você não pode
refutar, você está falando de outra coisa. Vejam, eu não estou querendo dizer com isso que nada que não seja refutável não tenha valor. Você não refuta arte, você não refuta religião, por exemplo, e, no entanto, elas têm um valor imenso na nossa vida, não é verdade? Então, estou falando do âmbito das ciências. No âmbito das ciências, bem entendido, você deve poder refutar. Muito bem. Nesse contexto, até separei uma citação que eu gosto muito. Eu, por alguma razão, me lembrei de quando eu fiz meu doutorado, e eu gostava muito de ler Edgar Morin, citava bastante Morin e tal, e escreve maravilhosamente. Esses franceses são realmente geniais. Ele é bastante longevo, ele deve estar lá com seus 94 anos agora. Olha o que esse sujeito dizia. Esse eu vou ler literal para vocês, porque tem que falar do jeito que ele falava, em português, é claro. Mas eu sei cada vez mais que o único conhecimento que vale é aquele que se nutre da incerteza e que o único pensamento que vive é aquele que se mantém à temperatura de sua própria destruição. Uau! Legal, né? Então, nossa, primeiro a gente olha para isso, o cara escreve bonito, que romântico. Mas é um pouco essa a ideia. Você tem que o tempo todo contestar aquilo que você mesmo pensa. O que nós pensamos deve ser contestável. Não quer dizer que as coisas devam ser contestadas e caírem o tempo todo. É assim que a coisa funciona. Mas elas devem poder ser submetidas a contestações. Mas vamos lá, tá correndo o tempo aí, e a minha proposta de fala para vocês é bem ambiciosa, então não vou demorar muito mais. Muito bem, então, bom, aí eu abri algumas portas, né? Se vocês me verem olhando um pouquinho para baixo, que eu estou olhando a minha colinha aqui, que é para não perder a minha sequência que eu preparei para conversar com vocês. Tenho mais 2 pontos de vista, e aí eu já posso encaminhar imediatamente para aquilo que eu tentaria concluir a partir desses pontos de vista que eu estou exprimindo aqui para vocês, sobre a minha visão particular de ciência. Particular, bem entendido, nem tanto, né? Mas é nessa profusão de formas de ver a ciência, cada um de nós, possivelmente, provavelmente, seleciona aquelas que fazem mais sentido pessoal e com as quais a gente se identifica melhor. Muito bem. Outra conjectura usada é a de que você só progride nas ciências quando você rompe com ideias pré-concebidas. Mas é romper mesmo. Então, rupturas, o exemplo clássico para alguém que vem da física é que, se você quer ver, por exemplo, uma interpretação nova para o mundo, você rompe completamente com os pressupostos de Newton. Mas não é um progresso, eu pego a ideia de Newton, melhoro, arrumo, ajeito, e chego lá em Einstein, digamos. Não, é quebrar mesmo. Você vai lá e quebra, rompe com tudo, tá certo? É meio terra arrasada mesmo. Então, bom, se nós imaginássemos um personagem fictício, a quem eu chamaria de senso comum, não é? Isso não é irônico, eu respeito muito as manifestações de senso comum, mas também aprendi com Bachelard que o senso comum tem a sua racionalidade própria, que não é a de ciência, não é a da ciência. A ciência não é senso comum. É só isso. Mas as brincadeiras que eu faço aqui não têm a menor intenção de diminuir quem costuma usar o senso comum. Eu uso o senso comum, com certeza nós usamos em alguma parte do tempo, e não vejo nada de errado nisso. Só para brincar um pouquinho. Então, o nosso amigo senso comum, ele deve estar bem enervado agora, bem irritado, dizendo, que monte de coisa você está dizendo aí? Tudo isso contraria a maneira com a qual eu costumo ver as coisas. E a racionalidade do senso comum, vocês sabem, ela é fortíssima, ela nos leva a tomar decisões, por vezes, que são centrais na nossa vida. Não estou dizendo que isso é um problema, mas apenas apontando uma tendência que nós temos. Muito bem. Então, se as rupturas são feitas dessa forma, levando pessoas a dizerem que uma nova ideia só se implanta definitivamente quando os defensores da ideia antiga morrem, certo? Então, precisa os caras defensores de um
um paradigma antigo, vai lá, né? Vocês já identificaram na minha fala que eu devo estar me lembrando de Thomas Kuhn e tal. A coisa só muda quando eles morrem, de fato. Então, puxa vida, a coisa ficou realmente bem complicada e agora nós já estamos meio que, talvez, precisando pedir socorro a um sociólogo, talvez para nos ajudar a identificar o que é ciência, porque cada vez mais ela se manifesta como o fruto de... como um produto social. Pronto. Ok. Mas vocês devem estar pensando, puxa, mas o Catelli, por que ele não fala de coisas que dizem respeito diretamente ao nosso tema de hoje? Tá bom, então eu vou dar uma guinada aqui. Eu mesmo me critico e vou tentando me ajeitar aqui para não, né, tentar não entediar vocês demais. Muito bem, então a coisa pode ficar ainda mais complicada, o nosso amigo senso comum pode ficar ainda mais estressado, daqui a pouco ele desliga tudo e abandona nosso grupo aqui, não é porque ele já não aguenta mais. O que eu digo agora é que a pergunta seria, bom, tá aí, e as escolas ensinam o quê? Então, como que elas ensinam? Que tipo de informação elas trazem? E aí, é a última lembrança que eu vou trazer para vocês, antes de tentar fechar um pouco a conversa, a resposta, apesar de óbvia, eu considero isso uma resposta óbvia, a essa pergunta a respeito do que as escolas ensinam, afinal, é uma resposta óbvia, mas ela é absolutamente, como eu diria, intrigante. Porque alguém disse que o saber sábio, isso já na década de 70, o saber sábio produzido pelos sábios, pelos cientistas e tal, ele precisa ser transformado, ele precisa ser deformado, ele precisa ser descarnado, digamos assim. Nossa, que termo mais exagerado que eu usei agora. Mas vá lá, ele tem que sofrer profundas transformações para chegar na escola. Vocês sabem do que eu estou falando, transposição didática, essas coisas aí. Yves Chevalier, esse pessoal. Bom, tá bom, agora sim, agora nosso amigo senso comum abandonou definitivamente a conversa, diz, eu não brinco mais, não falo mais com vocês, você acabou de declarar que aquilo que se ensina nas escolas não é ciência. Puxa vida. Bom, ok. Agora, então, eu vou, já tentando pegar essa costura que eu fiz, eu vou tentar encaminhar a questão inicial, que dizia respeito ao porquê as pessoas fazem frequentemente afirmações inesperadas do ponto de vista da escola que elas frequentaram, da cultura que elas tiveram e tudo mais. Muito bem. Então, essa consideração, nesse momento, ela tem um pouco de sentido, de um sentido de mea-culpa. Eu me sinto a ouvir coisas do tipo, eu não vou colocar um vírus dentro de mim, dizendo com isso que não quer se vacinar. Eu me sinto um pouco que eu, como um dos representantes da imensa confraria dos professores e tal, fracassei, eu não fiz meu trabalho. Certo? Vejam, isso é uma reflexão de cunho absolutamente generalista. Então, a primeira coisa que me toca aí é dizer alguma coisa eu não fiz como eu deveria fazer, porque essa pessoa que declara o que declara nas condições em que ela está colocada, que evidentemente eu não preciso detalhar aqui, ela não aprendeu. Definitivamente não aprendeu. Perfeito? Que isso violaria qualquer cânone absolutamente inicial da questão das vacinas e tudo mais, qualquer conhecimento absolutamente primário dessas coisas já mostraria que é um tipo de reflexão que não se sustenta, de modo nenhum. Por que ela age assim? Então, e agora eu vou dedicar meus minutos finais, aí, não sei mais quanto tempo, mas talvez eu acho que uns 5 minutos ainda, né, Nilva? Mais ou menos isso, beleza? Tá, acho que 5 minutos eu dou conta de dar um certo retorno, porque é meio até um pouco covardia eu chegar aqui e levantar essas coisas todas. Se eu terminasse agora, vocês diriam, puxa, mas você
você pretende o quê com essa tua conversa? Você vem aqui, levanta um monte de coisa, e aí, bom, e aí você cai fora na melhor hora e não põe a tua posição. Vou colocar a minha posição também. Eu já fui um tanto corajoso, digamos assim, ao expor minha percepção de ciência, agora vou ser mais corajoso ainda, expondo algumas coisas que eu imagino que poderiam trazer algum tipo de resultado, tendo em vista o que eu declarei, supondo que o que eu declarei é sustentável, a saber, quem faz uma declaração dessas não aprendeu. Perfeito? Lembrem que eu fiz essa declaração reconhecendo a minha grande parcela de culpa nisso. Então, não é uma acusação leviana e não é uma discussão onde as pessoas ficam acusando umas às outras e fugindo do verdadeiro problema. Então, estou tentando fugir dessa outra armadilha que nós teríamos aí. Bom, então eu vou fazer uma idealização nesses minutinhos finais. O que eu priorizaria como professor nessa volta da pandemia e tal, de modo a tentar fazer de forma que as pessoas aprendessem de fato algumas coisas de modo a poder, quem sabe, emitir exatamente a mesma opinião. Não vou tomar vacina, tudo bem, você é livre, não toma, não tem problema nenhum com isso. Mas, puxa, isso teria que ser sustentado em uma argumentação mais sólida e que não se resumisse a acusações pessoais, a A, o B, o C, o D, ator do cenário. Então, eu vou destacar duas ações, eu não sei se ação é a melhor palavra, ação no sentido que é o que eu vou tentar fazer, mas talvez valesse melhor a expressão atitude, porque é como eu tentaria me comportar. Como? Eu proporia aos meus alunos, é bem romântico e bem sonhador isso que eu vou colocar para vocês, mas é o que eu saberia fazer. Eu acho que eu não saberia fazer muito melhor que isso, com certeza não. Assim, propor aos meus alunos experimentar, explorar, discutir, contrastar ideias, conversar com colegas, se contrapor ao próprio professor, enfim, ter uma atitude de contraposição, de discussão, de exploração, de colocar, mesmo que irrefletidamente, seus pontos de vista e de errar. Lembrem que eu comecei definindo uma visão de ciência calcada no erro e na tomada de consciência do erro e na sua retificação, nas palavras do nosso amigo Gaston Bachelard. Bom, então, a segunda ação decorre diretamente da primeira, mas a segunda ação teria, ou a atitude, ela teria a seguinte característica: instigar as pessoas a aprender sistematicamente colocando as coisas em contraste. Perfeito? Tem um livro de astronomia, está aqui por perto, aí eu até poderia pegar e mostrar para vocês, mas não vem o caso. Eu adoro uma seção do livro que ela diz o seguinte: tá bom, falando de astronomia agora, e se o eixo da Terra não fosse inclinado em relação à órbita da Terra? O que aconteceria? Vocês percebem? Então, não basta nós ensinarmos o efeito que a inclinação do eixo da Terra faz, produzir estações, não sei, essas coisas todas maravilhosas que a gente aprende em astronomia. Mas a gente aprende, de fato, quando a gente consegue imaginar como seria se não fosse assim, perceberam? Bom, então essa seria a segunda ação ou atitude que eu adotaria. Eu também selecionei para contar para vocês de forma rapidíssima. Tem uma autora, uma tal de Ellen Ksersky, ela não é muito conhecida, e ela tem uma tirada que eu gostei muito, que é a seguinte: ela diz que a ciência progride quando você vê uma coisa e diz assim, que estranho isso. Isso, para ela, é o motor de progredir. Muito mais do que quando você vê alguma coisa e arregala os olhos. Eureka! Descobri. Perceberam o ponto que ela quer dizer? Então, essa atitude assim, irrequieta e perguntadora e por aí vai. Muito bem, mas aí eu vou terminar agora, eu devo estar meio que esgotando meus 15 minutos aí.
eu vou fazer uma autocrítica agora, então agora sou eu me criticando. Ah, Catelli, para com isso, você é muito romântico, muito sonhador. Vamos lá, olha só, esse processo que você descreve, tá, tudo bem, é bonito, é legal, eu tendo a simpatizar com ele, mas é muito demorado, é muito lento, você aprende pouca coisa, pouco conteúdo. E notem que, como eu brinquei com vocês antes, isso não é o senso comum. Falando, o senso comum já foi embora, ele já abandonou aqui. Nosso encontro, né, não está mais aí, então isso poderíamos ser nós mesmos. E eu reconheço que isso é uma crítica absolutamente pertinente, num certo sentido, mas, a partir da costura que eu tentei fazer com vocês, das ideias pelas quais eu concebi a ciência, e com as amarras que eu tive que fazer meio sumariamente aqui, eu percebo que sim, que isso poderia se sustentar, tá certo? Porque, no fundo, sendo a ciência um fenômeno social, isso seria talvez a última perspectiva, a mais recente, a mais forte que eu adotei, isso nos autorizaria a esperar que a boa ciência é aquela que nos faz cidadãos e cidadãs melhores, não é verdade? É aquela que nos permite termos mais conforto, mais acesso a todas as enfim, qualidades do progresso, termos disponibilidade de energia, saneamento público, uma casa quentinha, internet, alimentação de qualidade, assistência médica, tudo isso. Então, a ciência teria seu papel aí. Quando o papel da ciência vai por essa linha, realmente nós estaríamos falando de uma ciência de boa qualidade, mais ou menos nesses termos. E aí, finalizando definitivamente, eu sustentaria meu argumento dizendo que, lançando talvez um último repto, um último desafio, e dizendo, tá, mas escuta, a gente não poderia aprender menos, sim? Vamos deixar esse processo andar, vamos diminuir o conteúdo, mas quem sabe a gente não consiga aumentar a significação daquilo que a gente aprende. Que seja menos, mas que tenha significado. Não seria talvez isso um grande imunizador de frases como aquela que serviu de mote para a minha fala para vocês? Bem, Ilva, passei muito dos 15 minutos, Ilva? Passou. Mas aí, agora, então, nós temos um tempo a mais para dar para o professor Sérgio também, né? Mas as provocações muito boas, depois nós voltamos a conversar. Tá bom, desculpe, Sérgio, desculpe também. Imagina, fique tranquilo. Professor Sérgio, por favor. Bom, cumprimento novamente os colegas, as colegas, e eu vou fazer uma pegada de outra natureza aqui. Eu acho que o nosso questionamento, que eu gostaria de colocar aqui, ele me veio pensando um pouco num livro de uma jornalista canadense, Naomi Klein, que escreveu um livro chamado A Doutrina do Choque, a Ascensão do Capitalismo de Desastre. Nesse livro, ela analisa alguns eventos naturais ou construídos, como foi o furacão Katrina, o tsunami, enfim, várias catástrofes, e pergunta, a tese dela é que esses eventos serviram para fortalecer e ampliar a ascensão de um modelo de capitalismo de desastre no mundo. E na capa do livro, tem remetendo, vamos dizer, ao seu conteúdo, há um exemplo em que pergunta, em que se fala sobre New Orleans, o que aconteceu em New Orleans com o furacão Katrina. Naquela época, a educação foi reformulada. As escolas públicas foram, a partir do conselho do Milton Friedman, o nosso
liberal de plantão, né, o nosso neoliberal de plantão, né, privatizadas. Foi uma oportunidade que ocorreu, e a secretária do Estado, a Condoleezza Rice, declarou naquela oportunidade que o tsunami foi uma oportunidade maravilhosa para que a política externa norte-americana se impusesse ao mundo. Bom, vis-à-vis o que vem ocorrendo no nosso país, né, tem alguns que acreditam que também esse momento é uma oportunidade muito boa para deixar a boiada passar, né? E eu queria justamente tentar mostrar, pegando alguns pontos do cenário mais geral e do cenário no campo da educação, para que a gente possa discutir aqui entre nós. O primeiro é dizer o seguinte: essa é a primeira, vamos dizer, esse fim de semana nós atingimos 100 mil mortes. Isso não é uma brincadeira, né? 3 milhões de infectados, ou seja, 1,5% da população, um horror, né? Eu fiquei pensando um pouco, assim, vendo o que ocorreu semana passada em Beirute, né, na terra dos meus pais, com aquela explosão, um horror também, com danos terríveis, e sem querer comparar, né, ele teve 150 pessoas morreram. E isto tem provocado uma reação muito grande da população, né? Inclusive hoje o gabinete pediu demissão, né? E nós temos morte de 10%, de 10 vezes por dia aqui no Brasil. A gente derruba um Boeing, 3 Boeings por dia aqui no Brasil. Então, a minha pergunta um pouco é assim: será que nós fomos orientados corretamente, né? Quantas mortes poderiam ser evitadas e podem ainda ser evitadas, né? Se não fosse ainda um certo esforço, né, de alguns governadores e prefeitos, frente às recomendações da ciência, né, e da Organização Mundial da Saúde, talvez esses desacertos que a gente viu seriam muito piores, né, em função, particularmente, de quem deveria comandar o país e coordenar essas ações, que esteve ausente durante todo esse tempo. Aliás, ausente não, jogou contra o tempo todo. Bom, então esse é o primeiro ponto. O segundo, dessa conjuntura, né, que a gente está vivendo, o segundo é que talvez, eu acho que para a nossa geração aqui, né, eu talvez seja o mais velho de todos aqui, ela foi certamente um evento mais importante, né, que a gente está vivenciando, né? E ainda com um nível de pouca informação sobre o futuro. Quais são suas causas, né? O que provoca esse tipo de coisa? Quando virar vacina, quantas pandemias mais virão, né? Haverá uma segunda onda? Hoje ainda eu me correspondi com uma pessoa na Dinamarca por uma pesquisa que eu estou fazendo, e essa pessoa diz assim que a Dinamarca foi um dos primeiros países a abrir, né? E ela dizia que o grande temor era da segunda onda. O que nós sabemos sobre isso? A gente sabe algumas coisas. Sabemos que a mudança climática tem afetado o meio ambiente, que favorece a propagação de vírus, a convivência com os animais, a velocidade com que ele se propaga frente às outras pandemias. Tudo isso, eu acho que a ciência já nos indicou. Então, mas muito ainda tem que vir a nos informar sobre isso.
Que outro impacto que a gente percebeu desses fatores que ocorreram de fevereiro para cá durante a pandemia? Eu acho que ficou evidente para todos nós, né, que o reconhecimento da profunda desigualdade que o Brasil tem, né, como as pessoas reagiram de uma forma, ou não conseguiram reagir de uma forma tão diferente, dependendo do grupo social, de onde essas pessoas moram, né, do tipo de condições de vida que elas têm. Mas isso teve reações positivas, né? Infelizmente, isso se tornou evidente, mas eu acho que a gente também pôde perceber uma profunda solidariedade da sociedade, né? Eu acho que, nesse momento, né, praticamente, vamos dizer, grande parte da população se engajou num mecanismo de solidariedade para minimizar essa desigualdade, né, os impactos dessa desigualdade. E também a ideia de um programa mínimo, né, de renda mínima para a população, né? Nós estamos vendo que impacto positivo teve essa transferência de renda numa situação como essa, apesar de ter começado com R$200, e aí o Congresso ter aumentado para 600, e agora não se sabe se vai continuar ou não, mas parece que ficou mais ou menos claro que a importância de uma coisa como essa numa sociedade tão desigual. Mas, infelizmente, isso não resolve o problema da desigualdade, porque aí, voltando à tese da Naomi, a Oxfam lançou um relatório semana passada, que chama Quem Paga a Conta, taxar a riqueza para enfrentar a crise do Covid-19 na América Latina e Caribe, e que mostra que, por incrível que pareça, 73 bilionários da América Latina e do Caribe aumentaram suas fortunas em 48 bilhões de dólares entre março e junho desse ano. Isso equivale a um terço do total dos recursos previstos em pacotes de estímulo econômico adotado por todos os países da região. O Brasil tem 42 desses bilionários, que juntos tiveram suas fortunas aumentarem em 34 bilhões. O patrimônio líquido subiu 123 bilhões de dólares em março para 157 bilhões em julho. E, ao mesmo tempo, nessa mesma oportunidade, um outro estudo das Nações Unidas mostra que haverá um aumento da pobreza em todo o mundo pela primeira vez desde 1990, que levará 265 milhões de pessoas à beira da fome. Bom, então, a tese parece que vem se confirmando, né, numa pandemia e numa tragédia dessa natureza que nós estamos vivendo. Um quarto aspecto que eu acho que também se tornou muito visível para nós é a importância de um sistema de saúde como nós temos aqui no Brasil. Se não fosse o SUS, mesmo precarizado da forma como está, nós teríamos provavelmente uma tragédia de volume muito maior do que esse que nós estamos vivenciando. E aprendemos a valorizar esses profissionais. Provavelmente, na pós-pandemia, né, o nosso olhar para esse aspecto vai modificar. E eu acho que a gente tem uma certa responsabilidade também nesse tipo de educação, que não é a educação escolar, mas é a educação que se dá aqui nas nossas famílias, né, no cotidiano, nas lives, nos espaços onde a gente tem oportunidade de intervir, né, sobre essa valorização desses profissionais e na defesa de um sistema de saúde como o que nós temos no Brasil, que é muito valorizado no mundo todo. Um quinto aspecto é a crise econômica. E nós vamos enfrentar uma dificuldade muito grande que vai ter consequência direta para a educação.
que a baixa de arrecadação de impostos vai impactar estados e municípios, né, na sua condição de desenvolver uma educação de qualidade ou tentar minimizar os impactos daquilo que a gente está vivendo. Um sexto aspecto, e é o penúltimo de vários outros que a gente poderia levantar, é que vamos dizer, a violência racial que ocorreu nos Estados Unidos, né, nos fez crescentemente olhar para a nossa questão racial, né, e o quanto que a gente tem visto e a gente tem tido mais sensibilidade de perceber, né, o racismo no nosso cotidiano, e o quanto que os meios de comunicação também têm colocado em cima da mesa a violência policial, né, e como que essa violência vem tratando de maneira desigual, né, sob o ponto de vista racial, né, e essa juventude negra que tem morrido. Hoje ainda estava vendo dados do jornal, 80%, né, das mortes por violência policial são de negros, né? E isso tem trazido para nós uma reflexão muito importante, que eu acho que também a gente deveria olhar no pós-pandemia e agora também, durante esse momento, com muita delicadeza. Finalmente, um sétimo aspecto que a pandemia tornou mais visível para nós, nesse cenário, né, que a gente gostaria de trabalhar e enfrentar, é o tema do desmatamento e da forma como a mineração e o agrobusiness têm entrado na Amazônia, né, provocando um desmatamento, né, atendendo, infelizmente, né, as recomendações do nosso ministro do Meio Ambiente, né, aproveitando a oportunidade para que você possa aumentar a ocupação dos espaços na região amazônica, né, com um fortíssimo prejuízo de populações que são muito frágeis para a presença do ser humano, e particularmente no branco, né, e particularmente em uma situação de pandemia, né, com morte de quilombolas e das populações indígenas. Esse aspecto também tem muito a ver com a questão que nós comentamos no início, e vamos dizer, o quanto o desmatamento e a ocupação vamos dizer, o quanto a mudança climática tem propiciado a propagação de vírus, né, e, consequentemente, de um aumento das pandemias que a ciência tem mostrado aí que nós vamos ter cada vez mais e de uma maneira mais recorrente e talvez mais dura, vamos dizer, como essa que nós estamos vivendo. Muito bem, agora eu queria levantar 5 pontos em relação ao cenário educacional. O primeiro é o seguinte, nós vimos, né, e estamos acompanhando o quanto que esse aumento a nossa desigualdade e o aumento dessa desigualdade agora, né, ela impacta muito a nossa escola pública. Lembrando que 80% da população da escola básica, né, está na escola pública, né, dos 48 milhões de estudantes da escola básica, está na escola pública. E o que a pandemia fez foi tirar da mão do poder público, vamos dizer assim, e jogar no colo do mundo privado, de uma sociedade que é uma das mais desiguais do mundo. Com isso, apenas uma minoria tem as condições materiais, humanas e de inclusão digital que permitam realizar com um relativo sucesso. Bom, acho que a gente tem visto isso seguidamente, né? O segundo aspecto é que a ausência de um protocolo nacional para tratar da questão da educação, e é interessante verificar, acho que todos nós percebemos, que no início todo o debate girava em torno da crise sanitária vis-à-vis a crise econômica. Discutíamos, né, saúde ou trabalho,
né? Essa polarização marcou os primeiros meses. E o tema educacional, que era um tema que estava na vida de todo mundo, estava na casa de todo mundo, né? Todo mundo tem alguma questão como essa, e ouve, ou dos filhos, ou dos netos, ou dos próprios parentes que têm, as dificuldades de enfrentar essa questão da educação com as crianças dentro de casa, né? E toda a adaptação que teve que ser feita. Então, acho que, da mesma forma como no caso da saúde, faltou um protocolo nacional para tratar a questão da educação. Nós tivemos, infelizmente, 2 ministros da educação que foram catastróficos, né? Por enquanto, em um deles, em plena pandemia, inclusive, né? E não vimos nenhuma liderança sob o ponto de vista de chamar governadores, né, para poder, de fato, criar um protocolo mínimo que pudesse minimamente orientar no meio dessa confusão que a gente está vivendo. E o terceiro aspecto, que é justamente isso, quer dizer, o regime federativo e ela proporcionou múltiplas soluções. Então, governos estaduais, governos municipais, que têm essa responsabilidade da educação básica, né, acabam se defrontando com uma dificuldade enorme, porque, como a gente estava comentando no início, a pandemia ela impacta de maneira muito diversa as regiões, né, as cidades, os estados, né, os grupos sociais, e, portanto, como no meio disso, você, como secretário de Educação de um estado ou secretário de Educação do município, pode ter soluções coordenadas, né? Eu acho aqui, também estavam comentando antes de entrar aqui, o caso de São Paulo é típico, né? O governador dá uma orientação, o secretário, o prefeito dá uma outra orientação, porque uma coisa é o Estado, a outra coisa é o município, e a forma como o Estado vem se organizando e a forma como o município vem se organizando são bastante diferentes e com protocolos muito diferentes em relação à própria Covid. Portanto, o impacto da pandemia tem batido de maneira diferente. O quarto aspecto é que as nossas experiências, né, das aulas online, síncronas ou à distância, ela vem trazendo soluções que talvez a gente não tivesse medido a dimensão disso. Claro, tem todas as dificuldades que a gente vivencia e que vivenciou, particularmente em relação à escola pública, etc., mas não tem dúvida que nós fomos obrigados a experimentar isso de uma maneira importante e que talvez a gente tenha muitas aprendizagens a tratar daí e pensar que talvez a gente possa ter soluções diferenciadas na pós-pandemia, né, na forma como a gente vem conduzindo o nosso processo educativo. Eu penso muito também isso em relação à própria sociedade. Eu além de professor universitário, tenho uma vida acadêmica, eu tenho uma vida mais de ativista, né, em algumas organizações sociais, etc. E fico pensando, por exemplo, eu participei do board internacional do Greenpeace durante alguns anos. E a gente fazia reuniões, né, saía daqui, ia para Amsterdã e passava 3, 4 dias e voltava, e gente viajando do mundo inteiro para chegar lá, passar 4 dias e voltar. Quantas dos nossos encontros, né, acadêmicos também, acabam levando a esse tipo de coisa, né, um deslocamento por avião ou por ônibus, mas basicamente por avião, num país como o nosso, né, para levar 3.000, 4.000 pessoas num congresso que
vamos dizer, nem é sustentável ambientalmente e talvez, se a gente pensar sobre o custo de tudo isso, né, eu acho que tem exemplos a serem tomados do que a gente vivenciou agora que talvez possa, que a gente deveria refletir, vamos dizer, na pós-pandemia. Finalmente, a última questão, para enfrentar aquilo que a Naomi Klein traz, e como enfrentar a pós-pandemia de maneira a não aumentar a desigualdade que nós já estamos saindo. Nós estamos saindo com o aumento a pandemia traz um aumento das desigualdades em todos os sentidos no campo da educação. Não tem como negar esse tipo de coisa. Mas como voltar? Eu acho que, se a gente olha para os outros países, talvez a gente possa ter alguns exemplos disso. Eu acho que, inicialmente, e aí, claro, é uma discussão enorme, muita gente tem opiniões diferentes, etc., mas certamente seguir os protocolos médicos, né, e sanitários é fundamental, como prioritário. E depois os protocolos, vamos chamar assim, pedagógicos e psicológicos. Todos nós sabemos que manter as crianças em casa ou manter na escola tem uma diferença muito grande, em particular as crianças pequenas, etc., e o papel socializador, né, a importância de ter essas crianças. Então, acho que esse equilíbrio é muito importante da gente, mas sempre com a prioridade do protocolo médico. Segundo, combinando vamos dizer, as experiências mais exitosas mostram que vamos dizer, no diálogo entre professores, servidores, pais, que você constrói soluções. Quando você tem uma pandemia do modo que a gente tem, com o seu desconhecimento total, com o fato de que você não sabe se você vai ter uma segunda onda ou não, né, como evolui e tal, isto significa que a gente tem permanentemente que manter esse processo de abertura em diálogo com os profissionais da educação, mas também com os pais, com os servidores, enfim, de maneira a garantir, inclusive, a liberdade de escolha a partir dos acordos feitos. Um terceiro aspecto a gente tem que ter como meta superar as desigualdades. Toda, vamos dizer, as definições que advêm no do que ocorreu para o pós-pandemia deveria ter como meta fundamental superar as desigualdades, dar mais para aqueles que têm menos, para aqueles que ficaram mais atrasados ainda, né? Como que a gente consegue pensar uma proposta educacional que nos ajude, né, a fazer da educação um esforço de superação das desigualdades num país que vem aproveitando desta oportunidade para ampliar ainda mais. Eu sei que é difícil, mas esse é o nosso papel, acho que esse é o grão que a gente pode colocar. E, finalmente, e por último, acho que aprender com os exemplos internacionais, daqueles que estão saindo antes da crise. E os exemplos internacionais nos mostram o quanto é difícil, né, criar essas definições, esses protocolos, né? A gente acabou de ver o caso de Israel, por exemplo, né, que fez uma ação muito forte em relação à pandemia, saiu com resultados excelentes, abriu as escolas, ainda de maneira muito controlada, né, com diminuição do número de alunos, controle, etc., e depois de um tempo relaxou, resolveu acolher todas as crianças novamente na escola, e agora vão ter que fechar as escolas novamente por causa do aumento da pandemia. Então,
Eu acho que a Suécia, por exemplo, que não fechou as escolas infantis e não teve nenhum impacto mais direto em relação à Covid. Quer dizer, acho que os exemplos internacionais podem nos ajudar também nesse processo de saída, né, no pós-pandemia. Bom, é só para dividir com vocês alguns aspectos. Muito obrigado. Nossa, professores, só podia dar isso, né? A gente coloca um físico, um economista, conversarem sobre uma questão tão importante, né? E dois grandes educadores, evidentemente que nós teríamos muito argumento aqui, muitas questões para levarmos essa roda de conversa por muito mais tempo do que nós temos, inclusive. Então, eu até gostaria de abrir, né, para quem quisesse colocar, ou no microfone, ou no chat. Não sei se a Silvana tem alguma pergunta aí que ela já tenha anotado, mas eu vou aproveitar esse espacinho, enquanto as pessoas pensam um pouquinho, para dizer como eu fico feliz, né, que uma das aprendizagens que foram colocadas aqui é que o povo, de uma forma geral, nós brasileiros, aprendemos a valorizar o nosso Sistema Único de Saúde. O sistema que foi recentemente tão agredido, né, tão desvalorizado, tão ameaçado, e eu penso, sim, que a pandemia deu visibilidade a isso e nos fez entender um pouco mais o que se chama a rede de serviços de saúde que constitui o nosso Sistema Único de Saúde. Silvana, tem alguma coisa ali ou eu posso falar um pouquinho? Não. Até só complementando isso, Nilva, o professor Francisco colocou, né, no chat que se os Estados Unidos tivessem algo parecido com o SUS, talvez teriam morrido muito menos pessoas, né? Eu acho que é bem nessa questão do quanto que nós precisamos valorizar os sistemas que a gente tem, né? Isso. E aí, assim, ó, eu acho assim, muito interessante esse desafio que o senhor coloca, professor Sérgio, de que nós precisamos ter uma educação que nos ajude a superar as desigualdades. E nesse sentido, eu acho que nós estamos numa dívida histórica enquanto educadores, né? Não sei o que vocês pensam, mas me parece, eu me coloco numa posição como educadora de dívida. Nós temos uma dívida, porque acho que colaboramos pouco nesse sentido, pensamos pouco, até para solucionar os problemas internos da educação, que pudesse ter reduzido as desigualdades na própria sala de aula. Então, isso me causa uma tristeza muito grande e um certo reconhecimento de dívida que a gente tem. E aí eu vou fazer uma provocação em cima das provocações de vocês para os dois, né? É uma roda de conversa. O Catelli fala, né, que ele vai pretender, a partir da epidemia, a ensinar numa atitude de contraposição. E eu percebo a universidade como um lugar que não tem mais acolhido a contraposição. Ela tem se tornado bastante intolerante. Eu não estou falando da universidade só de uma forma geral, estou falando da nossa universidade. Nós temos perdido espaços democráticos muito importantes que eu tenho medo que façam falta para a gente fazer frente a essas questões que o professor Sérgio, inclusive, coloca, né? Que são questões cruciais, né? Que é o diálogo como construtor de soluções nesse momento. Né? A socialização das experiências como construtora de soluções. Então, como é que a gente vai fazer isso? Né? Nesse ambiente que eu diria até que é bastante hostil para nós caminharmos nessa direção. Então, é um desafio que acho que está posto para todos nós, mas que eu gostaria de ouvi-los, assim, como é que nós podemos nos mover, né, nessa direção da construção coletiva de soluções que a educação é capaz de fazer. E como é que nós vamos resgatar essa dívida, né, que a pandemia, de certa forma, tornou tão descarada, né, descaradamente clara. Professor Sérgio? Por favor, Catelli. Eu? Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Já falei bastante. Tá bom. Como a Prof. Nilda colocou agora, só um preâmbulo rapidinho, depois eu vou só colocar uma ideia aqui. Tínhamos eu, que sou alguém que fez licenciatura em física, essas coisas aí, e o professor Haddad, que, entre tantas outras coisas, é economista, e por uma coincidência feliz, eu diria,
nós convergimos, a gente converge em tudo praticamente, mas teve uma convergência peculiar que eu destacaria aqui, que é a que a professora Nilva levantou, que é justamente o que fazer para diminuir as desigualdades pós-pandemia. E eu terminei colocando de forma... essa seria a convergência que eu imaginei. Terminei minha fala colocando de que forma nós poderíamos trabalhar na escola de modo a fazer com que as pessoas aprendessem coisas de maneira mais significativa. Então, eu vejo aqui uma convergência grande. No momento que você aprende alguma coisa de fato, mesmo que seja menor, você tem muito mais... a escola te empodera muito mais. Esse é o sentido que eu queria colocar. Mas, voltando à questão da professora Nilva agora, só me corrija se não era exatamente isso que você tinha perguntado, como diminuir essas desigualdades? Claro que a pergunta é de uma amplitude absolutamente enorme, e eu vou ter que pegar novamente um enfoque particular, qualquer um que me ocorra agora, e o que me ocorreu, que foi um pouco o que eu defendi durante a minha fala, foi justamente o enfoque de você fazer com que as pessoas se coloquem em frente à ciência de maneira viva, atuante, questionadora e tudo mais. Porque talvez eu não tenha dito isso com a clareza suficiente, a solução para que as pessoas enxerguem a ciência na sua verdadeira amplitude social que ela possui, é justamente de não tratá-la como uma certeza definitiva, percebe? Então, é dessa forma um pouco que eu vejo, professora Nilva, a questão, nós teríamos que, para compreender a ciência de uma maneira um pouco mais profunda, nós precisaríamos parar de considerá-la intocável, imutável, isenta de erros, esse tipo de coisa. E é óbvio que, ao fazer esse tipo de coisa, nós criaríamos alunos mais críticos, mais reflexivos. Fora da coluna. Seu microfone, professor Sérgio. Se a gente, aceitando o desafio aqui da professora Nilva, se a gente pudesse acreditar que no pós-pandemia 3 coisas fossem valorizadas, que seria o SUS, o trabalho dos professores. Eu acho que tudo isso, se teve algo de, vamos dizer, a gente pode chamar de bom, vamos dizer, o reconhecimento da importância dos professores, né, tendo seus filhos em casa e a oportunidade que tiveram de discutir sobre isso, etc. E a terceira questão, com todas as contradições que o Catelli levanta, nós estamos vivendo uma unanimidade na crença da ciência, com todas as contradições. Todo mundo está esperando a ciência resolver o problema com a vacina, né? E eu espero que isso também sirva um pouco, né, para que o nosso governo, que distratou tanto a academia, né, de uma maneira geral, né, possa ter um olhar da sua importância e o quanto que essa academia hoje está fazendo a diferença, do seu ponto de vista, daquilo que ocorre no Brasil. Em relação à nossa ação com relação às desigualdades, eu acho que a gente teve experiências interessantes, né? Vamos dizer, nós aumentamos, universalizamos a oferta de ensino e atingimos uma grande quantidade de pessoas, mas todos nós sabemos que grande parte daquilo que a gente não conseguiu realizar diz respeito à desigualdade. Quer dizer, mesmo que a gente tivesse uma escola de qualidade para todo mundo, mesmo assim, uma grande quantidade de pessoas iam ter dificuldade para fazer isso. Então, como
operar com políticas afirmativas, né? E nós tivemos várias experiências no começo desse século que podem servir de exemplo, né? As cotas, o Bolsa Família, que, de uma certa forma, exigia compulsoriamente vamos dizer, a matrícula das crianças na escola, né? O ProUni, tem várias soluções que são essas que vão na contramão da lógica da desigualdade, aquele que pode romper com a lógica da desigualdade, né? E eu acho que um pouco isso que a gente deveria trabalhar. Evidentemente que a saída da pandemia nos obrigará a fazer uma avaliação, né, destas desigualdades construídas na pandemia para poder justamente pensar, né, em como operar com ações que possam minimizar isso, né, de maneira a fazer um atendimento particular para aqueles que ficaram para trás. A Suelen gostaria de fazer uma contribuição, Suelen? Serei breve, porque sei que estamos em cima do tempo, apesar da conversa estar extremamente agradável e aproveitável. Um elemento importante que eu penso como bióloga, que eu gostaria de fazer uma pequena contribuição, é que foi comentado no início do nosso encontro que as mudanças climáticas teriam colaborado muito para que os vírus tivessem todo esse desempenho que hoje tem como coronavírus. Mas tem um outro elemento que eu acho que é bem importante a gente entender nisso, e que isso tem uma implicância muito grande também econômica, não só a nível de saúde. É que os biomas contêm ali seres vivos que estão adaptados àqueles vírus. Então, a gente estava fechado em pequenos biomas, o nosso sistema imunológico estava respondendo perfeitamente bem àqueles biomas, e estava indo tudo muito bem. E nós e os vírus convivíamos muito bem. Com o momento da globalização, a globalização fez com que os biomas se misturassem e o transporte dos vírus daqui para lá, não só através de humanos, mas através de aves voadoras, através de micro-organismos que atravessam os mares, enfim, tudo isso se misturou. E essa é a minha grande preocupação, porque a gente está falando dessa desigualdade do ensino e tudo, eu não consigo enxergar uma mudança nesse processo, porque se esse processo continuar, nós vamos ter muitos outros coronavírus. Não sei se eu consigo passar um pouco da minha angústia para vocês, né? Outros caminhos, talvez parasitas, talvez até a nível de botânica, nós podemos ter muitas ameaças. E é isso que me incomoda, é que nada está sendo... As pessoas dizem que mudaram muito de posição depois da pandemia. Eu não vejo nada ter mudado nesse sentido, né? Da vinda dos produtos da China para cá, dos nossos transportes de produtos para outros continentes, não me parece. Então, a educação também teria que ter um espacinho para tornar isso um pouco mais claro para os meios. Vocês concordam com isso? Eu não sei se eu estou muito angustiada, mas gostaria de conversar com os debatedores sobre isso. Bom, eu acho que é um aspecto, viu, professora? Porque eu acho que a gente tem que levar em consideração, eu particularmente, e acho que talvez um conjunto de pessoas, tem pensado muito, na verdade, bebo nessas pessoas que têm pensado isso, e tenho acordado com esse aspecto de que nós estamos, vamos dizer, esse processo civilizatório que a gente está vivendo agora, ela está num limite. Quer dizer, eu realmente não sei como resolver esse problema, mas se você tem
vamos dizer, um processo civilizatório que produz a quantidade de coisas que produziu nesse século, no século passado, que aumentou a sua capacidade de produção, né, que desenvolveu o que desenvolveu durante esses anos todos, mas que, ao mesmo tempo, né, criou uma profunda destruição dos bens naturais para poder produzir isso que produz, que ameaça o planeta com o aumento do aquecimento, e, ao mesmo tempo, não conseguiu distribuir essa riqueza que foi construída ao longo dessa... E ficou na mão de meia dúzia. Nunca o mundo foi tão desigual, do seu ponto de vista. Quer dizer, se esse modelo de civilização seguir adiante, eu acho que nós vamos ter um problema logo mais, né? Eu não sei de que natureza, se é ambiental, se é de natureza social, nós já estamos tendo, mas o que isso vai resultar, do seu ponto de vista de conflito, de natureza étnica, de natureza social, de natureza ambiental, vai ser muito grande. E esse aspecto que você levanta tem tudo a ver com isso, né? Tem tudo a ver. Muito preocupado, mas também já chega as preocupações que a gente tem. A gente precisa também, nesse momento, tentar amenizar a alma, se é que é possível, né? Mas eu tenho isso como uma perspectiva muito clara. Eu acho que não vai dar certo. Acho que tem uma questão importante também, que o professor Catelli, no início da sua fala, comentou com a questão da percepção de mundo das pessoas, né? Questão comportamental também, como cada um está interpretando esta questão da pandemia. O que a gente percebe, assim, é que enquanto estava longe das pessoas, não se acreditava muito nisso. De repente, algum familiar, algum conhecido mais próximo foi acometido pela doença, começa a mudar esta percepção com relação à própria questão da pandemia, e principalmente a questão comportamental, que eu acho que essa questão é que a gente realmente vai enfrentar muitas dificuldades pós-pandemia, né? Tanto no lado daqueles que não acreditaram no início, quanto aqueles que sofreram desde o início com isso, né? Como serão as relações, né, entre as pessoas com essa questão relacionada aos vírus, esses também que a Suelen está colocando, essa situação também, né? Como iremos nos relacionar pós-pandemia? A relação entre as pessoas. Então, a percepção de mundo de cada um, eu acho que ela vai interferir muito nessa questão comportamental. Se a gente analisar a questão das vacinas, nunca ninguém parou para pensar o quanto que uma vacina precisou de estudos para ela chegar até nós, porque ela estava lá pronta, né? Então, a ciência também começou, de certa forma, a chegar mais próximo das pessoas, da vida das pessoas, neste momento, que está todo mundo ansioso com esse desenvolvimento da ciência para nos trazer a vacina, né? Então, são muitas questões envolvidas neste tema que estamos tratando hoje, né? Mas essa questão do comportamental, eu acho que vai ser bem complicado lidar com tudo isso daqui para frente também, mais do que já está. Nilva, posso? Fala, Catelli. Sim, só fazendo uma convergência rapidíssima entre a questão colocada pela Suelen e a intervenção maravilhosa do professor Sérgio, novamente, e o que a Silvana coloca, a escola tem que se apropriar dessas questões. Como que se vai ensinar a biologia pós-pandemia? Para pegar um mote da fala da Suelen. Eu não sou professor de biologia, não vou dar nenhuma receita aqui, mas essas questões têm que entrar, elas têm que aparecer. Você pode ensinar o que você quiser de biologia e permear na tua atividade esse tipo de questão, porque ela é candente, ela é urgente. É isso que eu queria colocar. E se vocês me permitirem, o professor Sérgio levantou uma questão que me fez pensar muito. Aliás, eu anotei um monte de coisas aqui, né, enquanto vocês falavam. Mas a questão do ensino não formal.
a gente tem muitos espaços para utilizar no nosso cotidiano, sem ser a sala de aula, que também são espaços educadores, né? Como nós vamos nos apropriar desses espaços, não no sentido de torná-los propriedade nossa, né? Mas como nós vamos ocupar esses espaços, nós que temos um pouco mais de visão da complexidade disso tudo que vocês trazem, porque são tantos aspectos que nós poderíamos, para cada um deles, ter uma tarde de conversa, né? Porque eles são complexos e são interrelacionados, e não se esgota facilmente, né, todos os aspectos que foram levantados aqui. É muito interessante, bastante profundo as contribuições que vocês trazem, e certamente nos farão pensar diferente de vários aspectos que foram postos aqui. Eu confesso que quando eu ouvi o título, né, eu não pensei que nós teríamos uma abrangência como tivemos aqui, meio ambiente, a educação formal, a educação não formal, né, a questão do desmatamento, a violência, a desigualdade, o nosso sistema de saúde, a nossa organização, as nossas políticas públicas. Olha, que participação nós deveríamos ter na formulação de políticas públicas, que novas políticas públicas vamos precisar, como vamos nos envolver com elas, como vamos propô-las, né? Então, são aspectos que permeiam o nosso papel de educadores, né? Nós que temos exercido este papel, acho que temos um pouco mais de responsabilidade frente a essa imensidão de aspectos que vamos ter que dar conta. Com todas as aprendizagens boas que isso também nos produziu, né? Porque, sem dúvida nenhuma, eu acho que todos nós teríamos aqui uma série de aspectos e de aprendizagens novas que nem supunhamos que teríamos desenvolvido nesse período, né? Então, eu acho que nós vamos, né, Silvana? Só lembrando como fazer o convite para os colegas todos, então, dia 21 de agosto, né, tem uma nova edição da próximo diálogo de reverberações e reinvenções docentes, com a temática de planejamento, metodologia e avaliação, professora Valquíria e a professora Andréia Moraes. Então, fica o convite para todos na sexta-feira. Olha, eu não tenho dúvida que isso vai reverberar muito entre nós, né, que participamos aqui, espero que a gente possa ser multiplicadores. Se vocês quiserem fazer um fechamento, professores, aí estamos ao final mesmo do nosso tempo de hoje. Então, só agradecer o convite e acho que foi uma boa conversa aqui e acho que a gente tem muito ainda a conversar, né, professora Nilva, nos espaços não formais aí, né, com os nossos filhos, netos, e como eu fico apreensivo para saber como que eles, né, estão absorvendo, meus netos, por exemplo, estão absorvendo essa situação, né, e nesse domingo, minha neta me ligou, a menorzinha, tem 3 anos, falou assim, vovô, eu não aguento mais esse Covid. Eu imagino que passa na cabeça dela, né? Deve estar ouvindo isso a vida inteira. Bom, mas muito obrigado. Ótima conversa. Bom, eu também quero agradecer muito ao convite de vocês, o compartilhamento com vocês aqui dessas ideias, professor Haddad, muito bom. E fica aí até uma sugestão, eu acho que espaços não formais poderia ser talvez até um tema para algum encontro futuro aí. Muito, muito boa ideia. Então, é isso. Quando a gente sai com muito mais perguntas do que entrou, talvez seja um bom sinal. Professores, muito obrigada mesmo, nós agradecemos em nome da instituição, e sim, vamos ter outros encontros, porque esse vai me fazer pensar há bastante tempo. Muito obrigada, gente. Obrigada a todos os colegas que também estão por aqui nessa roda. Bem? Bom, obrigada. Obrigada, professor Sérgio, professor Francisco.